Leitura dos escritos sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Nuvens espirituais e medicamentos. O sangue é a materialização do espírito e o espírito, a expressão espiritual do sangue. Portanto, pode-se dizer que o espírito é igual ao corpo, sendo que, de acordo com a lei da primazia do espírito sobre a matéria, o espírito é o principal e o corpo secundário. Por essa razão, há um contínuo processo de acúmulo e solidificação de toxinas no corpo físico. Quando ocorre a ação purificadora, essas toxinas são dissolvidas e, em estado líquido, eliminadas por diferentes partes do organismo. A dor e o desconforto resultantes desse processo são o que chamamos de doenças. O que então torna o sangue impuro no organismo? Por mais surpreendente que pareça, são os próprios medicamentos prescritos, que, ironicamente, ocupam um lugar central nos tratamentos médicos. No entanto, não existe nada neste mundo que possa ser chamado de fato de remédio. Tudo que hoje se considera remédio, na verdade, não passa de veneno, algo que pode ser facilmente comprovado pelos fatos. Quando um doente inicia um tratamento médico, os fármacos administrados muitas vezes prolongam ou agravam a enfermidade, podendo até causar novas complicações. O sangue impuro gerado pelos remédios se reflete no espírito, sob forma de nuvens, tornando-se assim a verdadeira causa das doenças. Consequentemente, são os próprios métodos de cura da medicina atual os grandes responsáveis pelo surgimento das enfermidades. Cura definitiva. Como vimos pela lei do universo, o espírito é o principal e o corpo secundário. Portanto, quando as nuvens espirituais são eliminadas, o sangue se purifica, resultando na cura completa da doença. O método que utilizo para a eliminação das enfermidades baseia-se nesse princípio e chama-se Jorei. Seu objetivo é a purificação do espírito, razão pela qual promove a recuperação definitiva da saúde. Todavia, a medicina moderna se desenvolveu ignorando totalmente essa dimensão da existência, tomando apenas o corpo físico como seu objeto de estudo. Por essa razão, seus métodos de tratamento resultam apenas em suspensão temporária dos sintomas. Na prática, os tratamentos médicos não proporcionam uma cura definitiva. Um paciente submetido a uma cirurgia pode até parecer plenamente recuperado, mas mesmo que a doença original não retorne, outra moléstia surgirá inevitavelmente. A apendicite, por exemplo, não volta a ocorrer após a remoção do órgão afetado, mas o paciente operado se torna propenso a desenvolver adenite, problemas renais ou outras enfermidades na região próxima. Isso acontece porque, apesar da remoção do apêndice, as nuvens espirituais continuam presentes. Além disso, a introdução de novos medicamentos aumenta as impurezas no sangue, gerando ainda mais nuvens. Essas, somadas às que já existiam, deslocam-se para outras partes do corpo, dando origem a novas doenças. Há ainda alterações que o sangue com toxinas pode sofrer. Através de um processo contínuo de purificação, o sangue impuro vai se adensando gradualmente até que ocorra uma modificação nas próprias células sanguíneas. Essas células, ao se transformarem em glóbulos brancos, darão origem à formação de pus. Enquanto ainda há uma mistura de pus com sangue, o processo de transformação sanguínea está em andamento.
Em uma fase mais avançada, os glóbulos brancos já terão se convertido totalmente em pus. É por isso que no caso da tuberculose, por exemplo, o catarro expelido pelo doente muitas vezes apresenta traços de sangue. As doenças e a eficácia dos medicamentos. Onde está o progresso? Novos remédios são constantemente lançados no mercado para combater doenças, pois os medicamentos anteriores acabam perdendo o efeito. Isso acontece porque sua ação decorre dos venenos que contém. Quanto mais potentes forem, maior será a sua capacidade de interromper a dissolução natural das toxinas do organismo, aliviando assim os sintomas das enfermidades. Esse é o princípio dos medicamentos de ação específica. No entanto, mais cedo ou mais tarde, o corpo iniciará um novo processo de purificação para eliminar as toxinas introduzidas pelo uso desses fármacos. Quanto mais forte for o veneno contido no medicamento, mais severa será a purificação. Assim, os métodos usados para aliviar um primeiro sofrimento acabam gerando outros ainda mais intensos. Mesmo assim, esse ciclo é considerado um progresso da farmacologia, que nos leva a um problema extremamente sério. Na realidade, os equívocos da medicina são responsáveis pelo aumento do número de doentes. O progresso, portanto, é apenas da indústria farmacêutica e de seus meios de propaganda, que, aliás, recebem vultosas quantias para promover produtos farmacológicos. Pobre sociedade civilizada nossa! O fato de me ter sido revelado um conhecimento tão essencial como esse indica que, finalmente, um raio da luz de Deus começou a penetrar neste mundo de trevas, um sinal de que a concretização do reino do céu na terra está cada vez mais próxima. Muito obrigada pela companhia de todos na oração. Então esse alerta de Meixo Sama, né? Para as pessoas poderem entender que remédio é veneno, né? É difícil de acreditar, né? Porque a gente é cercado de pessoas que estudaram, né? E dão receitas e falam que a gente deve tomar, mas na verdade cura não existe. Se o sintoma de alguma doença desaparece, pode ter certeza que mais para frente aparece outra com outro nome, né? Aí você vai ter que usar um outro tipo de remédio. E a gente sabe que quem vai ficar cada vez mais milionário é a indústria farmacêutica, né? Então, os médicos também aprenderam assim, né? Não tem outra saída, foi assim que estudaram e eles receitam aquilo que eles estudaram. Na verdade, o médico não entende nem de remédio, né? Quem fala para o médico qual remédio deve dar é quando o vendedor vai lá e deixa uma amostra grátis. Ele não estuda muito. Pode ser que tenha um médico que estude os remédios, né? A parte da farmacologia, mas a maioria não, né? Então não sabe qual é o efeito do remédio. Na verdade, ele nem consegue ver, acompanhar o doente num processo do que está acontecendo, porque as pessoas querem cada hora ir no médico, então também não é culpa deles, né? Como que ele vai acompanhar um doente que foi nele a primeira vez, comprou o remédio, tomou, fala, eu vou em outro, aí vai no outro médico, não tem condições, né? Aí seria mais fácil para o médico acompanhar e ver que realmente o remédio não dá resultado nenhum. Mas, assim que a gente aprendeu, é difícil entender essa parte, né? É difícil aceitar. E é difícil a gente assistir algo que a gente já sabe
que não dá resultado, que a gente tem o que faz dar resultado, que é o Jorei, e as pessoas não enxergarem. Isso é muito difícil para nós, né, que já estamos despertados, né? Mas tem que ter paciência, né, como diz Meixo Sama, uma luz já entrou, né? Isso prova que o reino de Deus está se aproximando e logo, logo as pessoas vão ter noção de que remédio é veneno mesmo, né? É uma ilusão só, né? Se não fosse veneno, não seria dado em doses, né? Falaria assim, ó, toma esse vidro de uma vez. Experimenta tomar o vidro de uma vez para ver o que acontece. Na verdade, a gente não morre de imediato porque é dado de pouquinho. E o corpo da gente tem tanta força, porque Deus criou com tanta força, que ele faz um trabalho enorme para jogar aquela porcaria para fora. Mas a maioria dos resíduos, da sujeira, da química, não sai. Porque o corpo, ele separa o que é nutriente, que vai para a corrente sanguínea, e o que não é nutriente, que vai para ser eliminado. Mas o remédio, ele fica ali num ponto que não é nenhum nem outro. Então o corpo deixa num canto, vai juntando ali, vai juntando ali. De tanto que junta, a corrente sanguínea já não é a mesma, né? O sangue já não circula como deveria e começa a apresentar sintomas em alguns pontos do corpo, quando não em vários pontos, né? E é quando a pessoa começa a ficar doente. E a doença nada mais é do que uma luta do corpo para jogar para fora. Mas o ser humano também não entende esse processo. O ser humano não era para ficar doente, mas como ele coloca porcaria dentro do corpo, o corpo vai tentar lutar para jogar para fora. E esses sintomas a gente vai sentir febre alta, dor, mal-estar. E a gente olhando as pessoas, a maioria delas não tem mais cor. As pessoas não têm mais cor. O rosto é uma coisa meio pálida, né? Porque estão todas doentes. O sangue está impuro. E passa pela pele a aparência. Quando o sangue está limpo, a pessoa fica com um rosto bonito, claro, um olhar bonito, mas quando não, fica aquela aparência de doente. A gente vê bastante também nas crianças que não tem aquela energia, né, aquela força. Não é não porque só fica jogando videogame, é porque não tem mesmo, não tem. As crianças já estão... Tem criança já tomando calmante, né? Então, é muito fácil. Ah, tá com dor? Toma isso. Opa, dor sumiu. Simples assim. Simples assim. Para que médico? Para que médico? Para estudar o corpo? Para quê? É só saber qual remédio que para a dor de cabeça, qual remédio que para a dor no joelho. Então, vamos tomando droga. Mas na verdade mesmo não está curando, está anestesiando, tirando o sintoma. E é importante que o corpo tenha os sintomas, porque é uma luta que ele está exercendo para jogar a porcaria para fora. Você tem uma dor de cabeça, toma um remédio que anestesia, você não sente mais dor, isso quer dizer o quê? Que você está curada? Não, você está anestesiada. Se você não dorme à noite, por algum motivo, o sangue não está circulando na cabeça e vem pensamentos muitos à noite, você tem insônia, você toma um calmante, você acha que ficou boa? Não, o calmante te apagou. E você vai tomando todo dia, porque você não quer ficar sem dormir. Você não quer sentir dor. Mas botar porcaria para dentro você quer. A gente quer, né? Botar porcaria para dentro e depois não quer sentir dor. Não quer sentir nervoso, não quer se preocupar com nada. Então enche a cara de calmante, vamos para a luta, porque assim eu estou dopada. E é isso que está acontecendo. O ser humano não vive mais, não sente mais, não tem mais sensações, não tem. Não está deixando mais o corpo sentir. Crianças não estão tendo mais febre, porque as pessoas se apavoram com febre, quando na verdade ela é algo muito bom. O corpo faz esse processo de esquentar para dissolver o que está num canto junto ali, duro, vai dissolver para eliminar. Enquanto não dissolve, a febre vai subindo.
É perigoso febre? Não é. Experimenta ficar com febre e não tomar nada. Experimenta ver uma criança ter febre e não tomar remédio. Não é perigoso, não. Eu já vi várias vezes. Criei minhas filhas com febre. Nunca aconteceu nada. Chegava a 40 graus, nunca aconteceu nada. Mas as pessoas, 37,5, meu Deus! O que é 37,5? Não dá nem para sentir que a pessoa está com febre, tem que pôr o termômetro. Febre mesmo, tu não precisa nem pôr termômetro, chega perto, parece um forninho, né? Então, não tem perigo. Mas alguém falou que é perigoso. Então a pessoa já dá o remédio antitérmico para a febre baixar. E aí o corpo não consegue jogar para fora. O que ele vai fazer? Vai fazer um esforço, tudo de novo, o coração vai acelerar para o sangue circular com mais força, para poder esquentar e a febre voltar. Olha o trabalho que o corpo tem, porque a gente não deixa ele trabalhar. Então isso tudo a gente precisa começar a avaliar, a gente precisa conhecer o corpo da gente. Não precisa ninguém conhecer o corpo da gente, é a gente mesmo. A gente sabe onde é que dói, a gente sabe onde é que está quente. A gente sabe o que a gente comeu que não caiu legal, mas aí a gente teme e come de novo. A gente sabe que se tivesse uma dieta boa, sem veneno, nenhum tipo de agrotóxico na comida, sem nenhuma coisa fabricada, enlatada, nada, que a gente ficaria melhor, a gente sabe. Mas aí a gente joga a porcaria para dentro, aí depois tem um sintoma, uma dor, aí joga mais porcaria que é um remédio. Então realmente, nós estamos assim com uma lanterninha na escuridão, falando, ó gente, é assim que faz. Mas vamos tentando, né? Uma hora mais alguém entende, né? Desperta, devagarinho. É assim não. Se fosse para todo mundo transformar de uma vez, Deus faria isso, mas existe um porquê. Esse trabalho é a gente que tem que fazer. A gente tem que ir em busca, nada forçado. Não pode forçar nada. Na hora certa, as pessoas vão buscar. Porque é algo meio que individual, né? Cada um sabe o seu momento de desespero e de quando você pensa assim, para onde eu vou? O que eu faço? Aí nessa hora você lembra que existe Deus e pergunta para Ele. Aí é mostrado para você um caminho. É assim que normalmente costuma acontecer. Tá bom? Muito obrigada, boa noite.